Nacional. Boa noite. Boa noite. Bombeiros confirmam mortes no desabamento do prédio em Fortaleza. E prosseguem no trabalho de buscas de sobreviventes nos escombros. O porteiro diz que operários tinham descascado colunas de sustentação. E que uma delas não resistiu. O IBGE mede a desigualdade entre os brasileiros no período de 1 ano. A renda dos mais pobres caiu mais de 3%. E a dos mais ricos aumentou mais de 8%. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo abre investigação contra o vice-presidente do PSL no estado, acusado de obrigar servidores a dividirem parte do salário com ele. O Jornal Nacional está começando. Subiu para 3 o número de mortos na queda do prédio de 7 andares em Fortaleza. 7 pessoas estão desaparecidas. Este vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra que havia pessoas no térreo no momento em que o prédio desabou, às 10h29 da manhã de ontem. Veja de novo, 3 pessoas aparecem caminhando do lado esquerdo da imagem, numa área sem cobertura, e outras 2 também no térreo, no meio de toda a estrutura que desabou. Do lado de fora, na calçada, o homem que estava sentado conseguiu correr. Era seu Vando. Quando eu olhei, já vi aquele poeiral. De repente, estava tudo pelo chão, sem não enxergar mais nada, e consegui sair correndo. Graças a Deus, consegui sobreviver. Nesta quarta-feira, as equipes começaram as buscas debaixo de chuva. São mais de 30 horas de trabalho, praticamente sem pausas. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros procuram pelas vítimas. Um trabalho que exige silêncio para tentar ouvir algum som que possa vir de debaixo dos escombros. Justamente por causa da necessidade de silêncio, durante a madrugada, o número de bombeiros trabalhando foi maior. De ontem para hoje, mais 2 pessoas entraram na lista de possíveis vítimas, porque familiares informaram o desaparecimento delas, como um técnico que fazia serviços no prédio na hora do desabamento. A gente tem um trabalhador nessa área de ar-condicionado, um técnico, que o irmão dele veio nos procurar já no decorrer do evento, dizendo que o irmão não tinha retornado para casa e que tinha serviço nesse endereço. Então a gente colocou ele também como uma possível vítima. Por enquanto, os bombeiros ainda trabalham manualmente, afastando os escombros com cuidado. As máquinas são usadas apenas para retirar o entulho que está no entorno do local. Só depois de pelo menos 48 horas de buscas, as equipes vão avaliar a possibilidade de usarem as máquinas no ponto exato do desabamento. Ao todo, são cerca de 300 profissionais que se revezam nos trabalhos de resgate, além de voluntários que doam comida e apoio a quem está trabalhando e às famílias das vítimas. Nathalie é bombeiro civil e veio ajudar nas buscas. O momento mais chocante mesmo realmente são os sinais sonoros, né? Quando a gente faz o sinal para todo mundo fazer silêncio. E esse é um momento de tensão total, é quando a gente tem uma esperança e uma chance de vida. O corpo de uma das vítimas foi enterrado hoje à tarde. Frederique Santana dos Santos, de 30 anos, estava trabalhando. Entregava água em um mercadinho que fica do outro lado da rua quando o prédio desabou e atingiu o comércio. O pai de Nazareno, seu Gilson, também estava no mercadinho. Escapou com vida, mas passou por momentos difíceis. O que ele mais dizia é que ele via uma pessoa morrer do lado dele sem poder fazer nada, né? Ele conhecia o Frederique, né? A área do entorno do local do prédio permanece isolada. Só tem acesso quem está trabalhando, ajudando no resgate ou parentes das vítimas que continuam aqui à espera de notícias. Desde ontem, eles se abrigam em casas que servem como ponto de apoio. O primo do Rômulo foi o primeiro resgatado ontem. Fernando Marques Menezes, de 20 anos, já recebeu alta e está se recuperando. Mas a mãe dele e os avós, que também moravam no prédio, continuam desaparecidos. A busca existe a esperança e a possibilidade deles serem resgatados. Então nós estamos passando sempre essa notícia de que o trabalho está sendo feito, que existe essa possibilidade da gente receber notícia boa dos avós e da mãe. A ajuda vem de moradores e até de outros estados. Fabiano mobilizou amigos no Rio Grande do Sul. Eles estão passando verbas para a gente, que a gente possa
comprar o que eles precisam aqui. Alimentos não perecíveis, barra de chocolate, doces, porque há uma necessidade de glicose nessas ações, água, alimentos não perecíveis como um todo, equipamento como luvas, máscaras de saúde, tudo é bem-vindo numa operação de grande complexidade como essa. O porteiro do edifício Andréa disse ao G1 que as obras começaram um dia antes do desabamento e que operários tinham descascado colunas de sustentação. Entre os escombros do edifício Andréa, sobraram muitas dúvidas sobre as condições do prédio e da obra que estava sendo feita. Seu Francisco Rodrigues da Silva, de 59 anos, era o porteiro do prédio e está internado com machucados na perna, na cabeça e um braço quebrado. Por telefone ao repórter Matheus Facundo, do G1, seu Francisco disse que é uma das pessoas que aparecem do lado esquerdo do vídeo, perto do portão, na hora do desabamento. Os outros que estavam no térreo, segundo ele, são a síndica e 3 rapazes que trabalhavam na obra, iniciada um dia antes, segunda-feira. Segunda, meio-dia, descascado, 5 colunas e uma foi a pior de todas, que eles deixaram o ferro fora. Essa foi que o prédio não resistiu, bateu. Essas imagens, divulgadas ontem pelos vizinhos, são da garagem do prédio. Elas mostram que as colunas de sustentação apareciam com as vigas à mostra. Uma delas estava coberta por um plástico. Ontem, o Conselho Regional de Engenharia divulgou um documento de responsabilidade técnica de uma obra de construção e pintura. Ele é obrigatório nas obras em condomínios e também havia sido entregue na segunda-feira. Hoje, nós tentamos falar com o engenheiro responsável, mas ele não atendeu. Grave seu recado, você só será tarifado após o... Hoje a polícia começou a ouvir vizinhos e sobreviventes. Documentos de registro do imóvel também vão ser analisados no inquérito aberto hoje. Ontem a Prefeitura de Fortaleza informou que o prédio era irregular e não tinha documentação. Hoje nós tivemos acesso com exclusividade a esta matrícula de um cartório de registro de imóveis. Segundo o documento, o terreno foi comprado por uma imobiliária em abril de 1981 para a construção do prédio. Ainda de acordo com o documento, os 13 apartamentos foram entregues em 1982. Nós vamos trazer outras informações sobre as vítimas desse desabamento ainda nesta edição do Jornal Nacional. Novas manchas de óleo apareceram em praias de Salvador. O óleo chegou à praia da Pituba durante a manhã. Grandes manchas se espalharam por cerca de 600 metros. Como a praia fica numa área urbana, a sujeira chamou a atenção. E é triste pra gente, né, que costuma frequentar essa praia, quer dizer, uma praia bonita como essa. Só aqui na praia da Pituba, a prefeitura recolheu hoje mais de 8 toneladas de óleo. Em 2 semanas, já são mais de 60 toneladas recolhidas em 33 praias da Bahia. Pela manhã, o ministro do Meio Ambiente esteve em Salvador para uma reunião com o grupo que faz o monitoramento das manchas de óleo. Ricardo Salles negou que haja demora nas investigações sobre a origem do vazamento, que desde o mês passado vem poluindo praias do Nordeste. Não se poupou nenhum esforço. O problema é que é um caso sem precedentes, cuja origem do óleo é desconhecida, não se sabe como ele vazou para o litoral brasileiro. Isso dificulta, portanto, medidas de contenção. A Petrobras disse que em um mês já coletou mais de 200 toneladas de uma mistura de óleo e areia em praias atingidas do Nordeste. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou hoje a antecipação do seguro defeso, um benefício pago pelo INSS aos pescadores que são proibidos de trabalhar no período de reprodução dos peixes. O seguro defeso começaria a partir de novembro. Nas aldeias e nos estados onde está tendo problema, né, nós vamos fazer em conjunto para poder antecipar, para que os pescadores possam parar de pescar esse peixe que não está apropriado ao consumo e também não deixem de ter renda para a sua sobrevivência. A empresa de limpeza urbana de Salvador atualizou para 15 toneladas a quantidade de óleo retirada hoje da praia da Pituba. O Diário Oficial publicou hoje a medida provisória que autoriza uma espécie de 13º pagamento para os beneficiários do Bolsa Família este ano.
Dona Francisca já está fazendo as contas. Vai ser maravilhoso pelo fato de ajudar até pagar dívida, como eu sou sozinha com meus 3 filhos. Ontem, na cerimônia de assinatura, o presidente Bolsonaro disse que os beneficiários do Bolsa Família receberiam um 13º. O texto publicado hoje garante o pagamento somente agora em 2019. O benefício de dezembro virá em dobro. O 13º do Bolsa Família será liberado entre os dias 10 e 23 de dezembro. O programa atende a quase 14 milhões de famílias de baixa renda em todo o país. O benefício mínimo é de R$ 89,00 e pode chegar a até R$ 372,00 por família. De acordo com o Ministério da Cidadania, esse 13º em 2019 vai custar R$ 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. A medida provisória já está valendo. Deputados e senadores ainda podem alterar o texto. Hoje, o deputado Daniel Coelho, líder do Cidadania, já apresentou uma emenda para tornar o pagamento permanente, ou seja, todos os anos. Esse tipo de política não pode ser um favor, tem que ser política de Estado, tem que ser permanente, não pode ser uma benesse do eventual governante. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para facilitar a renegociação de dívidas tributárias com a União. Os descontos para pessoas físicas e micro e pequenas empresas são de até 70%. Podem se beneficiar quase 2 milhões de pessoas que devem juntas cerca de R$1,5 trilhão de reais. Segundo o governo federal, essa MP é uma alternativa mais eficiente e fiscalmente justa ao Refis, o programa de refinanciamento desse tipo de dívida praticado em governos anteriores. A partir desta sexta-feira, quem não tem conta na Caixa Econômica Federal também vai poder sacar dinheiro do FGTS. São mais de 59 milhões de pessoas. O saque é de até R$ 500 por conta, seja ela ativa ou inativa. A data de início da retirada do dinheiro depende do mês de aniversário do trabalhador. Quem nasceu em janeiro pode sacar a partir de sexta-feira. Nascidos em fevereiro, a partir de 25 de outubro. Março, 8 de novembro. Abril, 22 de novembro. Quem aniversaria em maio vai poder sacar a partir do dia 6 de dezembro. Nascidos em junho, 18 de dezembro. Julho, 10 de janeiro do ano que vem. Agosto, 17 de janeiro. Setembro, 24 de janeiro. Outubro, 7 de fevereiro de 2020. Novembro, 14 de fevereiro. E os nascidos em dezembro vão começar a retirar o dinheiro em 6 de março do ano que vem. O prazo final de saque para todos é 31 de março. Quem tem até R$ 100 por conta vai poder sacar em casas lotéricas. Acima desse valor, além das lotéricas, também vão poder retirar o dinheiro em agências, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Você encontra outras informações sobre os saques do FGTS na página do Jornal Nacional na internet. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ao comentarista Valdo Cruz, da Globo News, que as contas públicas devem fechar o ano com um rombo de 80 bilhões de reais. O valor é bem menor que a meta fiscal aprovada pelo Congresso Nacional de um déficit de 139 bilhões de reais. De acordo com o ministro, a redução vai ser possível por causa da expectativa com a arrecadação do mega leilão do pré-sal, marcado para novembro. O IBGE mostrou que a desigualdade aumentou no Brasil no ano passado. De toda a renda do país, 40% estão concentrados nas mãos de 10% da população. Gente que faz força, aperta o cinto e não para de sonhar. Em mudança, frete, qualquer coisa. Pagou, a gente está indo. Eu optei para trabalhar na informalidade, mesmo porque não consegui mais um trabalho. Pode estar ruim hoje, ruim amanhã, mas eu tô aqui. Eu tô na guerra, que eu vim para ganhar. As histórias desses trabalhadores formam um retrato do Brasil. Eu me chamo Jaxaiene Fabrício Antônio, tô com 24 anos. Jaxaiene vende meias nas ruas de Copacabana, na zona sul do Rio, há 3 anos. O negócio que ela improvisou na calçada rende R$ 1.200 por mês. Metade dos trabalhadores no Brasil vive com esse valor. O que eu ganho, eu ajudo minha mãe, entendeu? Meu sobrinho, parei de estudar, vim trabalhar. As mulheres recebem, em média, 20% menos que os homens. Quem não completou o ensino fundamental ganha R$ 1.227 por mês.
quase a metade da média dos brasileiros. Eu sou Marcos Vieira, trabalho na rua há 25 anos, de comércio ambulante. O Marcos terminou o ensino médio, mas não consegue mais emprego. Desde 2012 até então estou trabalhando, vendendo capa de celular, acessórios, e essa é a minha renda até hoje. Mesmo com mais gente trabalhando em condições precárias na informalidade, os brasileiros tiveram um ganho real em seus rendimentos no ano passado de 2,3%, segundo a pesquisa do IBGE. Mas o que explica isso é o aumento da concentração de renda no país. Os 5% mais pobres ganharam 3% a menos. Já os mais ricos, que representam 1% da população, viram os seus rendimentos crescer mais de 8%. A renda dos mais ricos é 33,8 vezes maior que a média dos 50% mais pobres. Um recorde na série histórica do IBGE, que começou em 2012. O número de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família caiu de 15,9% para 13,7%. E o índice de Gini, que mede a desigualdade de um país, voltou a subir no ano passado e atingiu o pior resultado da pesquisa. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda. Eu torço para que o Brasil, um dia, eu não sei quando, ele seja um país mais justo. Aposentadorias, como a da professora Glória, contribuem cada vez mais com a renda das famílias. Ela contratou o Jorge para transportar a geladeira nova. Jorge César Pinto. Tenho 13 filhos com muito orgulho. Um brasileiro que, como tantos outros, encara qualquer desafio para pagar as contas. Não peço nada a ninguém para sustentar eles. Sustento eles com o meu suor. Graças a Deus. A seguir, deputados debatem a proposta de emenda constitucional sobre a prisão em segunda instância. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo abre investigação contra o vice-presidente estadual do PSL. Esse é o Sérgio. Falaram pra ele que a vida nunca ia mudar. Que sonho era só isso. Sonho. Eu não acreditei. Mas quando falaram do Senai, ele ouviu e agiu. De catador de papelão, se transformou. Morreu hoje em São Paulo o ex-presidente do Bradesco, Lázaro Brandão. Ele começou como escriturário no banco. Durante 18 anos, foi um dos banqueiros mais poderosos do Brasil. Lázaro Brandão tinha 93 anos, estava internado, se recuperando de uma cirurgia. Deixou mulher, 2 filhas e um neto. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a debater a proposta de emenda constitucional que permite a prisão em segunda instância. A relatora, deputada Caroline de Tone, do PSL, leu seu parecer a favor da mudança. O protagonismo legítimo acerca do tema tem que vir do parlamento. Não se trata aqui só da Operação Lava Jato, que seria por si só suficiente, mas se trata aqui, está colocando em risco a Operação Lava Jato, sim, mas também vai colocar na sociedade uma verdadeira legião de criminosos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, quer aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Segundo ele, o objetivo é evitar um enfrentamento com o STF. Eu não posso, colocar matérias que caminhem para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual é a decisão que o Supremo vai tomar, se vai manter a posição atual, se vai mudar, em que condições que muda, se mudar. O Supremo entende desde 2016 que é válida a execução da prisão após segunda instância. De lá para cá, o Supremo julgou esse tema mais 3 vezes e sempre por maioria manteve o mesmo entendimento. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça divulgou uma nota esclarecendo o número de presos que podem ser afetados caso o Supremo mude a regra atual. Segundo o CNJ, 4.895 presos são alvos de mandados de prisão em segunda instância. E são eles que podem ser eventualmente afetados pela mudança no entendimento do Supremo. E não 190 mil, como vinha sendo divulgado. Esse último número foi usado em dezembro pelo presidente do STF, Dias Toffoli, que também preside o CNJ.
ao justificar a derrubada da decisão do ministro Marco Aurélio, que havia autorizado a soltura de presos que tinham condenação em segunda instância. À época, Toffoli se baseou em dados do Banco Nacional de Monitoramento de Presos. Mas, segundo a nota do CNJ, esses dados do Banco de Monitoramento se referem à soma de todos os presos já sentenciados, ainda sem trânsito em julgado. O CNJ informou que o dado foi trazido no pedido da Procuradoria-Geral da República e que a urgência para decidir impediu uma melhor filtragem dos dados à época. O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Distrito Federal disse que, se autorizada a prisão após segunda instância, há risco de cometer injustiças. Há riscos de prisões injustas que poderão ser revistas por tribunais superiores, e uma única prisão injusta já seria suficiente para não se ter esse entendimento de aplicar a execução da pena após a decisão em segunda instância. O ministro Luiz Fux disse que uma eventual mudança no entendimento será um atraso para o país. Eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. Nós estamos adotando o precedente, temos que seguir essa regra. E estamos seguindo países como Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Portugal, Espanha e demais países do mundo. Se o direito é um pouco mais rígido, as pessoas alimentam que o Estado está disposto a punir e pensam duas vezes antes de delinquir. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a prisão após condenação em segunda instância foi um avanço no combate às grandes redes de corrupção e que, se isso mudar, os favorecidos serão os criminosos de colarinho branco. O mundo nos vê como um paraíso de corruptos e acho que nós temos que superar essa imagem. E não há como superar essa imagem sem um enfrentamento determinado da corrupção, dentro da Constituição e dentro das leis. Os que são criminosos violentos, em muitos casos, se justificará a manutenção da prisão preventiva. Portanto, no fundo, o que você vai favorecer são os criminosos de colarinho branco e os corruptos. O julgamento amanhã, aqui no Supremo, começa às 14h, com a leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio. Depois, falam as partes do processo, 15 minutos cada. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. E depois é a vez das entidades que acompanham o julgamento. A votação só vai começar na quarta-feira que vem. A Comissão Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirmou que vai enviar uma missão ao Brasil em novembro para discutir a capacidade do país de cumprir a convenção da OCDE sobre o assunto. Essa missão vai reforçar a mensagem de que o Brasil precisa manter a capacidade de investigar e de processar criminalmente casos de pagamento de propina envolvendo estrangeiros. A comissão da OCDE classificou como preocupantes ações tomadas pelos três poderes recentemente, entre elas a aprovação da lei de abuso de autoridade e a proibição por parte do Supremo do compartilhamento de informações do antigo COAF sem uma prévia autorização judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a condenação em primeira instância do ex-presidente do metrô paulistano, Sérgio Aveleda, por improbidade administrativa na construção da linha 5 Lilás. Segundo a decisão, ele não participou da elaboração do edital de licitação nem da assinatura dos contratos. Sérgio Aveleda é réu em outro processo, a compra de trens que ficaram sem uso porque essa mesma linha do metrô ainda não tinha ficado pronta. Aveleda disse que é inocente, que não assinou o contrato de compra dos trens e que, mesmo não tendo participado da contratação, vai comprovar que não houve qualquer ato no contrato que justifique a ação contra ele. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo abriu investigação contra o vice-presidente do PSL paulista, deputado estadual Gil Diniz. Ele é suspeito de embolsar parte dos salários de assessores parlamentares. Alexandre de Andrade Junqueira teve uma passagem breve como funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi contratado como assessor especial parlamentar no gabinete do deputado Gil Diniz, do PSL, em 18 de março deste ano, e desligado em 31 de julho. Esta semana, o ex-assessor entregou à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo uma representação contra o deputado. Alexandre afirmou que, logo que começou a trabalhar como assessor,
pediram que ele devolvesse parte do salário e principalmente as GEDs, gratificações, que, segundo ele, só foram incorporadas ao salário para que as devolvesse em dinheiro para o deputado. Alexandre está em Bali, na Indonésia, e por telefone falou sobre o caso para a repórter Graziela Azevedo. Ele disse que o próprio deputado Gil Diniz pediu que ele entregasse parte do salário. Um dia ele me perguntou quanto que você vai contribuir. Eu falei, não sei, depende do mês. Tipo, ia ser algo voluntário. E tipo, ele, eu quero 5 pau. Para mim, compensa 5 mil. Alexandre, que recebia por mês salário bruto de R$ 15.500, disse que não aceitou participar do esquema e, por isso, acabou exonerado. O deputado Gil Diniz, que tem o apelido de Carteiro Reaça, é líder do PSL na Assembleia e vice-presidente do partido no Estado. Na página de Gil Diniz, na Alesp, o texto destaca que ele foi assessor e é amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente estadual do PSL. Alexandre contou que conheceu Gil Diniz quando trabalhava como motorista voluntário na campanha de Eduardo Bolsonaro. Dirigia para ele e o Gil junto, fazendo campanha junto. Eu dirigia e panfletava. Alexandre não apresentou provas da denúncia. Tudo será provado. Tudo será provado. O deputado Gil Diniz se defendeu. Disse que é autor de um projeto de lei de combate à prática da rachadinha e que tem um dos gabinetes mais enxutos da Assembleia. Segundo o parlamentar, a acusação é mentirosa, feita por um ex-assessor que não se adequou à rotina do gabinete. Nós desligamos do serviço, a bem do serviço público, porque realmente não estava desempenhando. E não era pela amizade, pela proximidade, que nós manteríamos ele no cargo. Ele faz aí uma denúncia nessa calúnia, nessa difamação, essa denunciação caluniosa e vai responder na justiça também por isso, A gente não pode deixar passar. No fim da tarde, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo determinou a instauração de um procedimento para investigar o caso na esfera criminal. E ainda no Ministério Público corre em segredo de justiça um inquérito contra outro deputado estadual do PSL, o Coronel Nishikawa, também denunciado porque teria se apropriado de parte do salário de assessores. A investigação foi aberta este ano, segundo o deputado Nishikawa, a partir de uma denúncia anônima. Coronel Nishikawa afirmou em nota que a acusação é falsa e que, se o denunciante for identificado, vai processá-lo civil e criminalmente. A prática da rachadinha é investigada também em outros estados. No Rio, o Ministério Público está apurando se 27 deputados da Alerj recebiam de volta parte dos salários dos funcionários dos gabinetes. Entre os parlamentares, o agora senador Flávio Bolsonaro, também do PSL. Em julho, a pedido da defesa dele, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações que usaram, sem autorização judicial, dados do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Receita Federal e do Banco Central. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, declarou que ele é inocente e tem sido alvo de perseguição e difamação. Disse ainda que, ao fim do processo, a verdade prevalecerá. O presidente do PSL em São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, não quis se manifestar. Essa denúncia de rachadinha surge no momento de crise no PSL nacional. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir uma auditoria nas contas do PSL e disse que o presidente do partido estava queimado. Hoje, Bolsonaro usou um tom menos incisivo. Ele afirmou que defende a divulgação de informações sobre a destinação do fundo partidário. Eu só quero transparência, tá ok? Por enquanto está tudo em paz. Está em aberto? Eu não tenho falar sobre esse assunto, não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto. Tá ok, pessoal? Vamos agora voltar ao vivo a Fortaleza. O Alessandro Torres tem novas informações sobre a tragédia que aconteceu ontem, o prédio que desabou lá. Olá, boa tarde, Alessandro. Boa noite, Alessandro. Oi.
Oi, Renata, boa noite a todos. O trabalho de busca continua e não é interrompido em nenhum momento. A gente vê que ele continua de uma maneira muito delicada. Os escombros sendo retirados realmente pedra sobre pedra e com maior silêncio. Agora à tarde, o comandante do Corpo de Bombeiros informou que trabalha sim com a possibilidade de sobreviventes, embora hoje ninguém tenha sido resgatado com vítima, inclusive com vida. Inclusive, hoje a lista foi atualizada. 7 pessoas ainda estão desaparecidas, outras 7 foram resgatadas com vida e há 3 mortos. Um homem de 30 anos, uma mulher ainda não identificada, o corpo dela inclusive se encontra sob os escombros, e uma senhora de 81 anos. A Polícia Civil abriu o inquérito e as investigações ainda vão continuar, porque o que já se sabe é que havia uma obra que tinha sido começada exatamente na segunda-feira, um dia antes do desabamento. Bonner e Renata. Obrigada, Alessandro, pelas informações. E a seguir, a região da Catalunha de novo em pé de guerra na Espanha. E a explicação do presidente americano para abandonar os curdos na Síria. O governo da Turquia declarou hoje que um cessar-fogo na ofensiva contra os curdos não é uma opção. As tropas turcas avançam pelo nordeste da Síria. Como parte do acordo para proteger os curdos, o exército da Síria, com o apoio de tropas da Rússia, também ocupou cidades da região. O presidente turco Recep Erdogan disse que não vai recuar e deu um ultimato para que os curdos deixem o território ainda esta noite. O vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo chegam amanhã à Turquia para pressionar o presidente Recep Erdogan a suspender a ofensiva. A retirada dos soldados americanos da Síria deixou para trás os aliados curdos, que lutaram junto com os Estados Unidos para derrotar os terroristas do Estado Islâmico. Hoje, o presidente Donald Trump defendeu essa decisão. Nossos soldados estão fora de perigo, como deve ser quando 2 países lutam por território. Não temos nada a ver com isso, disse Trump. Ao lado do presidente italiano, Trump declarou que a retirada deixou os Estados Unidos numa situação estrategicamente brilhante. E acusou: os curdos não são anjos. Pagamos fortunas para que lutassem com a gente. Mais tarde, numa entrevista coletiva, Trump completou: a Rússia odeia o Estado Islâmico. O Irã também. Estávamos lutando uma guerra pela Rússia e pelo Irã. Estamos a 11 mil quilômetros de distância. Eles estão mais perto. Separatistas catalães voltaram a entrar em confronto com a polícia em Barcelona, na Espanha. Em 3 dias de protestos, 270 pessoas ficaram feridas. Os atos são contra a condenação à prisão de líderes separatistas envolvidos no plebiscito de 2017. O Brasil vai sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. Alguns dos maiores jogadores do planeta já fizeram bonito nessa competição. Eles sabem que um dia essa mexida no cabelo, o jeito de falar, podem ser assunto no mundo inteiro. A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA já revelou jogadores como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, o goleiro italiano Buffon, o argentino Tevez. São 3 cidades sede: Brasília, Goiânia e Cariacica, no Espírito Santo. Brasil e Canadá fazem o jogo de abertura no dia 26. Os ingressos estão à venda no site da FIFA. O Brasil vai buscar o tetracampeonato e pela seleção que tem, por jogar em casa, está entre os favoritos. Mas vem da África a seleção que merece um olhar especial. A Nigéria é a única pentacampeã do torneio. No Mundial dos Garotos, surpresas são mais frequentes. Alemanha e Itália, por exemplo, nunca comemoraram um título. A seleção brasileira já viveu a primeira polêmica. Reinier, camisa 10 e craque do time, não foi liberado pelo Flamengo. O motivo foi o não cumprimento de um acordo de cavalheiros que a gente tinha feito, a CBF com o clube. No lugar do Reinier, entrou Pedro Lucas. E adivinha? Cara, isso aqui é um sonho de criança, né? Não é frase ensaiada, não.
Esse aí é o Pedro Lucas, em 2014, no auge dos seus 11 anos, no encontro com Fátima Bernardes. Desde que eu era pequeno, eu dormia com a bola. Enquanto o Pedro joga nas categorias de base do Grêmio, o Thales já está no time principal do Vasco. E olha o que ele fez contra o Fortaleza. Tirou para dançar. Olha a lambreta! Eles vão defender um país com a alegria de um garoto. E quem sabe, com dribles abusados. É muito rápido que aparece na mente, mas pode esperar assim que se der, eu vou fazer. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve um dia diferente. A elefanta Ramba, de mais de 3 toneladas, chegou dentro de um container. Ela vivia num zoológico do Chile e vai seguir viagem de caminhão para uma reserva ecológica de Mato Grosso. Boa viagem para Ramba. Daqui a pouco tem Brasileirão aqui na tela da Globo, depois de A Dona do Pedaço. Em seguida, Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.